14ª onda de ressonância harmônica e eu vim aqui falar um pouquinho sobre todo esse período, são quase 4 anos, fazendo a ressonância, estudando o material do professor e eu quero dividir com você a minha caminhada. Para quem não me conhece, eu sou Caterine Rieira. Atualmente eu sou consteladora sistêmica e eu tenho um treinamento sobre prosperidade, que chama Treinamento Prosperidade Sustentável. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, assim, vou tentar ser bem breve. Eu faço parte de alguns grupos de trocas de informações sobre ressonância e algumas pessoas, eu percebo pelas perguntas que as pessoas, elas têm a fantasia de que elas vão colocar um pedido, vão mandar e-mail para o professor colocar um pedido e tudo que elas pediram vão cair do céu, sem que elas façam nada, né? E isso, as coisas não funcionam bem assim, não é assim que a banda toca, né? O professor, ele fala que são 3 pilares: trabalhar, estudar e ajudar. E então, se a gente não consegue estar ativo nos 3 pilares, fica muito difícil da gente estar conquistando as coisas que a gente pediu e tem coisas que levam mais tempo ou não, e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Então vamos lá, desde quando eu comecei, quando eu entrei na ressonância, eu sou formada em psicologia há muitos anos, desde 96, eu já era terapeuta de vidas passadas, eu já tinha curso de Axis, então eu já vinha há muitos anos estudando espiritualidade, eu já fazia algumas meditações, eu já tinha algum conhecimento prévio, mas quando eu entrei para RH, eu estava com uma vida financeira muito desestabilizada, muito mesmo desestabilizada. Eu já tinha minha empresa, a empresa que eu tenho hoje, mas ela tinha um outro tipo de faturamento, era diferente, né? Isso melhorou, essa parte financeira melhorou muito. Desde que eu pedi a ressonância, eu nunca mais perdi o sono, assim, para pagar conta. Muito pelo contrário, tenho uma vida, assim, muito tranquila com relação a isso. E assim, eu acredito que enquanto a gente não consegue pôr esse financeiro em ordem, a gente não tem nem energia para ajudar os outros, e muito menos a ajuda financeira. E sim, a gente ajuda as pessoas com o financeiro também, tá? Hoje eu ajudo de diversas formas, mas com o financeiro também, dependendo da situação da pessoa. Então a gente precisa sim estar com isso equilibrado. Ideal de felicidade com relação a qualquer coisa é de cada um. Cada pessoa tem seu ideal de felicidade, cada pessoa tem seu ideal de prolabore, do quanto a pessoa vive bem com aquilo, que pode ser absolutamente diferente de uma pessoa para outra, né? O sonho de uma pessoa pode ser ter uma kitnet na Praia Grande, e o de outra pessoa pode ser ter uma mansão em Ilhabela. E as duas pessoas vão ser felizes quando elas alcançarem o que elas desejam, né? Então, isso a gente não deve se comparar. Que o outro conseguiu tanto, o outro comprou 3 carros e eu só comprei um, ou o outro comprou um carro zero e eu comprei um carro usado. Eu acredito que a gente tem que se comparar com a nossa versão anterior para mensurar como que a gente está se nivelando nas coisas que a gente pede. Bom, nessa minha trajetória, eu me tornei consteladora porque eu pedi limpezas, e eu fiz muitos cursos. Isso é uma coisa que eu quero falar. Quando começou a pandemia, a minha empresa, eu tenho uma empresa de traduções, o mundo fechou, a Europa estava fechada, a maioria dos meus clientes são clientes europeus, então eu não tinha muita demanda, eu não fiquei sem trabalho. Nem um mês durante a pandemia eu fiquei sem faturamento, não fiquei, mas diminuiu. Então eu falei assim, eu vou voltar a atender. Eu estava sem atender uns 5 anos. Então eu vou fazer um curso, vou me reciclar, fazer algum curso de alguma coisa, para eu poder atender online. E aí eu lembro que o primeiro curso que eu comprei, eu pensei assim, meu Deus, será que esse curso vai me dar retorno? Será que o que eu investi nesse curso, eu estava morrendo de medo de investir o dinheiro e
e perder o dinheiro e ter feito mau uso? Bom, eu devo ter feito de lá para cá uns 15 ou 16 cursos, tá? Porque um foi me levando ao outro e é por isso que eu quis gravar esse vídeo hoje. Porque eu vejo essa questão da solução mágica, né? É assim, então assim, por exemplo, eu pedi limpeza familiar, eu fui participar de uma constelação, eu gostei, fui estudar, fiz vários cursos de constelação com várias pessoas diferentes para lapidar a minha técnica, o meu jeito de atender. Eu já tinha vários cursos, fiz mais cursos durante a pandemia, coloquei em prática tudo que eu vim aprendendo ao longo desse tempo, lapidei e fiz um treinamento. Deve ter umas 60 aulas nesse treinamento, onde eu ensino todo o meu caminho. É a fórmula mágica da Coca-Cola? Não, não tem novidade nenhuma lá. Mas eu compilei tudo que eu aprendi, tudo que eu coloquei em prática, num lugar só. Então, só para você ter uma ideia, o Bert Hellinger, que é o pai da constelação, né, é quem cunhou aí as constelações sistêmicas no final das contas, quando ele tinha 92 anos, ele pediu para a esposa dele constelar a mãe dele. E aos 92 anos, ele ainda tinha algumas coisas para resolver. Então, eu quero dizer que eu vou continuar tendo coisas para resolver. Eu acabei de vir de uma imersão de um final de semana, hoje é segunda-feira, dia 29 de agosto. Eu acabei de vir de uma imersão de um final de semana inteiro, de um curso bem profundo de meditação, alinhamento de chakras, e que apareceu coisas para resolver lá. E eu vou estar daqui 10 anos em algum outro curso resolvendo algumas coisas. Então não tem solução mágica, mas as coisas caem no nosso colo. Por exemplo, eu tinha pedido alinhamento de chakras, caiu um curso de alinhamento de chakras para mim, uma amiga falou, olha, eu vou fazer um curso, vem comigo fazer. Então as coisas vão caindo, cabe a nós abraçar ou não. Qual é a facilidade de RH? Eu tive dinheiro para pagar todas essas coisas com muita facilidade. Minha agenda, graças a Deus, sempre cheia. Eu sempre com trabalho. O mês que tem menos trabalho na minha empresa equilibra com mais trabalho na minha agenda de consteladora. Então, assim, o financeiro, de algum modo, ficou equilibrado, sem solução mágica. Eu não comprei uma maçã Ilhabela, porque eu nem almejo, né? Nem é o meu ideal de felicidade, mas eu estou. Vou falar o que eu vou fazer só para te falar, para você entender. Teve um pedido de RH que eu fiz e a minha sobrinha estava aqui em casa e ela me ajudou a fazer. E ela foi escrevendo, eu falei assim, ai, eu quero tirar 5 miniférias por ano, nem que for de 4, 5 dias, porque eu não tiro férias há anos, desde 2016. Não consigo, sou autônoma, meus clientes precisam de mim e eu acabo não conseguindo. Bom, esse ano eu tirei 4 miniférias, pequenininha, emendei final de semana, emendei de quinta, fui viajar, voltei na segunda, e eu estou indo para o Egito, passar 12 dias, uma coisa que estava totalmente assim, eu não tinha nem pedido, que eu queria viajar para o exterior, nada. Eu pedi que eu queria 5 miniférias. Obviamente que eu fui trabalhando, né? Que eu tinha dinheiro, fui juntando dinheiro, fui tendo reserva para fazer isso, tô indo viajar com tudo pago, não tenho parcela, não vou voltar de viagem ficar com 10 parcelas no cartão pagando. Então, essas facilidades que a RH traz para a gente no sentido de ir abrindo portas e organizando o universo para as coisas irem se encaixando e a gente poder abraçar as oportunidades que aparecem para a gente. Porque algumas batem sim na nossa porta. Eu tenho constelado muitos ressonantes, tenho feito parceria com algumas pessoas, né? E porque assim é gostoso quando a gente faz negócio com ressonante, quando a gente trabalha com fazer uma parceria com ressonante, porque a gente sabe que está todo mundo a serviço do todo, a serviço do bem, e nós somos uma família, né? Se para pensar. Outra coisa, eu anotei um monte de coisa que eu não falei nada ainda do que eu anotei. Eu li esses dias
do Hélio no site dele, agora ele colocou bastante aviso. Não assista vídeo no YouTube, ele cansa de falar, mas ele colocou um monte, né? E aí ele tá falando, não dispense seu tratamento terapêutico, porque RH não é terapia. E as pessoas confundem muito isso. As nossas questões terapêuticas, nós precisamos resolver na nossa terapia. O que a gente pede, sabe, quando você pede que precisa resolver, preciso resolver minhas questões, minhas idiosincrasias, minhas crises existenciais, a RH vai te promover a possibilidade de encontrar um terapeuta capacitado, que você esteja alinhado com ele, que você tenha empatia. É isso que ela vai fazer. É o movimento das coisas, né? É a asinha da borboleta que bate aqui e reverbera para que a pessoa lá da China seja beneficiada por isso. É isso que a RH faz. Na constelação a gente aprende muito isso sobre solução mágica. Quando a gente tem expectativa de solução mágica, a gente está com a nossa criança no comando, é uma criança ferida, é uma criança machucada. Isso até é um assunto que eu trabalho exaustivamente no treinamento que eu preparei. Porque enquanto a gente não está com isso bem resolvido na gente, a gente não consegue ir para a vida, a gente procrastina, a gente se auto-sabota, a gente não tem força de ação para fazer o que precisa ser feito. Então não adianta pedir e não fazer o que precisa ser feito. Quer acordar todo dia para trabalhar, sabe aquelas meditações da PNL que tem? Medite, trabalhe, coma alimentos saudáveis. Se a gente não faz as coisas que são propostas para fazer, e que a gente sabe o que é bom e o que não é, né? O que vai nos fazer bem não faz, ou não. Se a gente não coloca em prática, ou pelo menos não tenta colocar em prática, a gente vai ficando cada vez mais distante e aquilo que a gente almeja vai se tornando cada vez um sonho mágico, né? Até uma utopia às vezes. Então, essa era a intenção desse vídeo. Eu vou falar algumas coisas que eu conquistei. Então, as viagens, né? Essa que eu tô indo fazer pro Egito, depois eu volto aqui para contar. É uma viagem absolutamente espiritual. Não estou indo a turismo. Isso é muito legal. A minha intuição melhorou demais, no sentido das pessoas falarem assim: nossa, como você adivinhou que eu queria isso? Nossa, eu estava precisando falar com você, você me ligou. Nesse sentido, eu consigo ler nos olhos das pessoas. Por exemplo, estou na fila do caixa, eu consigo perceber que a mulher do caixa está irritada, está triste. Consigo ter essa captação, essa sensibilidade de entrar no campo do outro, até mesmo quando não estamos numa constelação. Numa constelação, então, eu entro absurdamente no campo da pessoa, e isso faz com que eu consiga ajudar essa pessoa de uma maneira mais profunda, porque é como se eu estivesse calçando os sapatos dela quando ela está num atendimento. Isso eu sempre pedi para o Hélio Couto aumentar minha intuição, aumentar a visão remota, essa questão da sensibilidade com o outro, porque eu preciso disso, dessa empatia, né, para atender. Isso melhorou assim absurdamente, e ainda não tá do jeito que eu quero, mas assim, eu me envolvo de fazer. Eu preciso meditar, eu tenho dificuldade de meditar, tenho pra caramba, eu tenho déficit de atenção, mas eu faço, às vezes eu olho no relógio, acho que passou 2 horas, passou 5 minutos, mas eu tô lá, eu tô tentando. Essa é o movimento do adulto. Faz, não consegue, não se frustra, né? Então, assim, isso que eu consegui, dessa possibilidade de fazer esse mundaréu de cursos que eu fiz e me lapidando, tanto como profissional, como a mim mesmo, como o meu processo terapêutico, fiz diversas terapias, participei de cursos que foram bons para mim também, sempre tendo a possibilidade de honrar no financeiro para poder pagar esses cursos, porque esses cursos não são baratos, e pagando com fruto dos próprios atendimentos que eu faço, do próprio curso que eu vendo, né? Cocriar pequenas coisas assim com muita facilidade, mas bobeira mesmo, assim. Só para dar um exemplo bem bobo,
nós somos filha eu sou filha de espanhol, a gente gosta de uma coisa que chama presunto Parma, que inclusive eu estou até diminuindo drasticamente meu consumo de carne, mas minha meta é parar de comer, e esse presunto é um presunto cru, e chama Ramon. E teve um dia que eu falei: "Ai, estava com vontade de comer um Ramon". Meu irmão, no dia seguinte, ele tinha ido não sei para onde, viu um sanduíche enorme de Ramon, lembrou que eu amo o negócio e me trouxe e deixou na minha portaria. Essas pequenas coisas, ai, é tão bobo, né, mas eu cocriei o sanduíche de Ramon, que era uma coisa muito improvável, que meu irmão nunca comprou nada para eu comer e deixou na minha portaria, absolutamente nunca. E ele deixou, ele falou: "Ai, lembrei, vi o sanduíche, lembrei de você, trouxe". E ele tinha ido para uma outra cidade passear de moto, então assim, são essas coisinhas pequenas, isso acontece sempre. Tem dia que chega no meio do mês, eu vejo que o meu faturamento não foi tão bom como precisava para pagar todos os custos, as minhas retiradas e tal, eu faço uma mentalização, penso assim: "Ai, tal cliente vai mandar tal serviço para eu fazer", não dá outra. O cliente manda o tal serviço, tá. Às vezes não é aquele cliente, nem aquele serviço, mas vem naquele montante que eu pensei e não tem muito esforço não, não é uma coisa que eu fico horas. Em 2008, assim, em 2018, antes de eu fazer a RH, eu precisava ficar horas fazendo ferramentas de Axis para cocriar muito menos, então eu consigo cocriar com mais facilidade. Eu consigo ajudar as pessoas, já falei isso, com muito mais facilidade por ter mais esse excedente, então fica mais fácil, por ter também mais ferramenta terapêutica para ajudar as pessoas, isso para mim é muito gratificante. Eu tenho depoimentos de pessoas, assim, que, sabe, coisas, assim, muito improváveis para elas, e muito improváveis no financeiro também, da pessoa depois mandar mensagem e falar: "Nossa, você não minha agenda tá cheia, Caterine, nunca tive uma agenda cheia". Então isso é uma coisa muito gratificante, não tem a ver com ego, porque o ego quer provar as coisas para as pessoas, né. Quando a gente faz com a alma quer criar. Quanto mais eu crio para os outros, melhor fica o universo. E é muito bom saber que a gente consegue criar para os outros também, né. Ler pensamentos das pessoas, que eu já falei, né, e eu acho que é isso, eu não vou me alongar mais, eu não quero também entrar muito em detalhes, né, tem coisas que são muito pessoais, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não espere solução mágica, faça a sua parte, contente-se com as suas conquistas. Como eu disse, eu tô há quase 4 anos e eu não tô comprando mansão em lugar nenhum, mas eu consegui as coisas básicas que a gente pede, né, RH, e o crescimento espiritual, o crescimento psicológico, o equilíbrio. Caterina, você é 100% equilibrada? De jeito nenhum. Tem dia que eu tô brava, tem dia que eu tô nervosa no trânsito, eu sou um ser humano cheio de falhas. Eu ainda como carne, mas assim, a gente percebe que a gente está cada dia um degrauzinho a mais na expansão. E isso é um jeito adulto de viver a RH, sabendo que cada um tem seu salto quântico, alguém vai dar um salto quântico de 3 metros, eu vou dar de 30 centímetros, eu vou ficar feliz com o meu, porque eu estou num nível acima do que eu estava antes. Então, se você não pediu seu RH, peça. Eu não faço parte da equipe do professor Hélio Couto, eu sou uma simples ressonante como você que está assistindo esse vídeo. Não desista, né? Tem momentos que são difíceis, tem trimestres que não são fáceis. Às vezes a gente passa por algum expurgo mesmo, alguma catarse, às vezes a catarse pega no físico. Desde que eu comecei a RH, eu passei por 2 cirurgias, foram cirurgias pequenas, mas passei e entendi que precisava curar alguma coisa lá e não era no físico, né, porque eu gosto dessa questão de a gente interpretar o somático, né, o psicossomático. Então, eu acredito que até as coisas, os desafios quando vêm para o crescimento. E eu quero trazer esse olhar para você também. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por assistir esse vídeo.
Se você gosta do conteúdo do meu canal, eu falo sobre constelação, prosperidade e RH. Compartilha com outras pessoas para que isso possa chegar a mais pessoas, porque nós temos obrigação moral de levar RH para as pessoas. Quem se omite com isso tá pegando, tá criando karma, como diz minha amiga, criando karma ruim. Tá pegando karma, né? Tá criando antimatéria. A gente precisa falar de RH para quem quer que a gente conheça. Cabe a pessoa escolher se ela vai fazer ou não, se ela acha que não tem nada a ver ou não. As pessoas que convivem de perto com a gente, que vê o salto quântico que a gente dá, que vê a mudança que a gente faz na vida da gente, faz RH, porque é muito mágico. Namastê. Gratidão.